Bom dia para todos vocês. Um bom dia, já um pouco tarde, mas bom dia. Eu já te dei bom dia hoje, 2h45, 4 horas da manhã. Tudo é bom dia, amém? Na hora do almoço a gente dá bom dia. Sejam todos bem-vindos, amém, no nome de Jesus. Sejam bem-vindos a uma live sobrenatural, uma live profética, uma live linda. Shalom, pastora Maria, querida, Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Live de número 286. Uau. É live, hein? Se travar, vocês me avisam que eu troco de internet aqui. Deixa eu só... Deu uma travadinha, voltou. Shalom, pastora Ed. Shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos, amém? Gente, horário da live eu vou avisar vocês, porque pra mim é complicado algumas vezes fazer live 10 horas. Às vezes eu tô no aeroporto, tô viajando, então pra mim é bem complicado fazer live 10 horas, tem dia. Mas a minha intenção é estar 4h21. Fala pra mim, você prefere 10 ou a 4h21? Ou de noite? Ou 6 horas da tarde? 5 horas da tarde? 4 horas da tarde? Qual que é o melhor horário pra live pra você? Fala pra mim. Fala pra mim. 10. Lai, querida. Seja bem-vinda. 4h21 é mais sobrenatural. Então vamos fazer assim. O que você tá falando, Nani? Nada. Ó, a Nani tá aqui, ó. Vou mostrar ela. Gente, você tem que falar às 10. Vocês têm que ajudar. Que hora, Nani? Às 10. Pelo amor de Deus, dá pra dormir. 10 horas. E aí, vocês, qual que é o melhor horário de live pra você? Coloca aí. Ó, fala pra você qual que é o horário bom pra você. 10? Assim, eu vou ser sincera pra você. Se eu não estiver viajando, 10 horas é maravilhoso pra mim. Mas se eu estiver em agenda em outra nação, pra mim é melhor de madrugada, porque aí eu posso fazer um compromisso, eu posso estar ali naquela nação de um lado pro outro, você tá entendendo? Então assim, 10, a Dalva 4, a Conceição 10, a Ana 10. Eu vou trazer umas lives poderosas pra vocês às 20 horas, tá? Poderosa. Às 20 horas. Uma live poderosa pra você às 20 horas. É, Nani, eu acho que você tá convencendo todo mundo às 10. Ó, 22 pra mim é muito tarde. Pra mim, horário de live à noite. 8 horas já pra mim já é tarde. Porque 9 horas é o horário que eu tenho que ir pro berço. Pra conseguir acordar 2 horas da manhã, gente. Vocês acham que eu durmo depois da live? Eu não consigo dormir. Eu fico elétrica. Hoje o apóstolo voltou a dormir. Eu fiquei aqui. Escrevendo, resolvendo coisa. E conversando com o design, conversando com isso, fazendo aquilo. 10 horas. Então nós vamos fazer desse jeito. Presta atenção. Perfeito. Ó, Nani, olha o que eles estão sugerindo. O que você acha, apóstolo? Quando nós não estivermos viajando, nós fazemos 10 horas. Quando nós estivermos viajando, nós fazemos 4h21. Ou se eu tiver um compromisso de manhã que eu tiver que sair, aí eu faço 4h21. Pode ser assim? Certo? Então nós vamos fazer dessa forma. Perfeito, nós vamos fazer desse jeito. Eu sei que a maioria tá trabalhando 10, gente, só que aí eu deixo a live salva pra você. Tá? Em nome de Jesus. Mas você só pode, meu celular tá cantando. Esse celular que não para de cantar. Ixi, Anny. Amém? 10, perfeito. Então vamos fazer desse jeito. Gente, hoje eu quero trazer um tema maravilhoso pra vocês, tá? Nós vamos ler hoje Provérbios capítulo 15, tá? Vou orar com você. Gente, se você não tá participando da oração da madrugada, vem pra oração da madrugada. Deus tá fazendo algo tá muito boazinha. É a unção do jubileu, gente. A unção do jubileu.
Eu tô boazinha. Todo mundo tá falando isso. E eu tô achando maravilhoso. Tô muito boazinha. Né? Glória a Jesus. Então é isso, gente. Glória a Deus. Vocês estão estranhando, né? É a unção nova. Ó a voz, sei não, hein? Tô. Calma. Glória a Deus. Amém? Olha, a Neudinha, apóstola, ainda não perdi um dia de oração. Mulher, tu tem a capa completa. Meu Deus. Meu Deus. Se você que não perdeu um dia de oração, nós temos mais 2 anos pela frente. Tá? Ininterrupto. Pode ter certeza disso. 2 anos. Nós não vamos parar. Aí depois eu reforço o meu trato com Deus. Após quanto tempo que nós temos de aliança com Deus? 2 anos. Sim. Mais 2 anos na madrugada. Lógico, vai ter vezes que a gente não vai poder fazer, mas a gente vai, é nós dois que vamos assumir sempre. O dia que nós não pudermos, nós vamos colocar alguém no nosso lugar, em caso de uma viagem, estar... Mas assim, não para. É um projeto que não para. Amém? Então, eu e o apóstolo, nós temos um combinado com Deus, que é mais 2 anos. Até que a gente vai refazer essa aliança com Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Ah, apóstolos, sou a Erineude, sua aluna. Amém, amém. Bora lá, vamos orar para nós começarmos? Amém? Feche teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Pai, consagrar essa live ao Senhor e declarar, Pai, que o Senhor, Pai, venha trazer o vento do Espírito Santo. Eu quero ministrar um tempo de cura hoje sobre essa live. Um tempo de cura da alma, um tempo de cura, Senhor Deus, nas profundezas das câmaras, dos compartimentos de alma no dia de hoje. Eu declaro, Pai, que hoje o Senhor vai nos chacoalhar de forma avassaladora, de forma sobrenatural, de forma profética, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, abençoe essa live, que o Espírito Santo possa bradar aqui de forma ininterrupta, Senhor Deus, de forma avassaladora, de forma constante, com violência, Pai, nós queremos receber o fogo do Espírito Santo dentro desse lugar hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra comigo em Provérbios, capítulo de número 15. Amém. Glória a Jesus. Provérbios capítulo 15 diz assim: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observa tanto os maus como os bons. Palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas quem aprende com a repreensão demonstra prudência. Há tesouros na casa do justo, mas os rendimentos dos perversos causam problemas. A boca dos sábios espalha conhecimento. O coração dos tolos nada tem a oferecer. Os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas orações dos justos. Os caminhos dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele ama aquele que busca a justiça. Quem abandona o caminho corre e sofrerá disciplina severa, e quem odeia a repreensão morrerá. A morte e a destruição nada escondem do Senhor. Quanto mais o coração humano, o zombador odeia ser repreendido. Por isso se afasta dos sábios. O coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. O sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos alimentam de insensatez. Para os aflitos todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. É melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. Um prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor que carne saborosa junto de alguém que você odeia. Quem se ira facilmente provoca brigas.
Mas quem tem paciência acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é um bloqueio por o caminho do preguiçoso é um bloqueio por espinhos. É bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta. O filho sensato alegra o pai, o filho tolo despreza a mãe. A insensatez alegra quem não tem juízo, mas quem tem bom senso permanece no caminho certo. Planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. O caminho da vida leva o prudente para cima. Ele deixa a sepultura para trás. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Os planos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele tem prazer nas palavras puras. A cobiça traz aflição para toda a família, mas quem odeia subornos viverá. O coração do justo pensa bem antes de falar. A boca dos perversos transborda de palavras maldosas. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. O olhar animador alegra o coração. Boas notícias dão vigor ao corpo. Quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Quem rejeita a disciplina prejudica-se a si mesmo. Mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria. A humildade precede a honra. Eu amo essa parte aqui, ó. Eu amo o verso 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria. A humildade precede a honra. Ser humilde precede você ser honrado. Amém? Isso é lindo, ok? Amanhã nós vamos ler o 16. Gente, Provérbios é um livro para você refletir, certo? Refletir todos os dias, tá? Ok, deixa eu avisar uma coisa para vocês, tá? Antes de eu começar a live aqui no tema que eu escolhi para você. A gente sabe que o final desse mês é comemorado o Dia das Bruxas. Você que tem filho pequeno, eu quero que você unja o teu filho, sele ele com o sangue do cordeiro e declare que nenhum alimento que ele vir a comer vai trazer enfermidade ou abrir legalidade na vida dele. Porque às vezes na escola, deixa eu explicar para você, há uma estratégia de bruxo, feiticeiro, satanista, e às vezes até levar doce na escola para a professora distribuir, tá? Esses doces podem abrir legalidade no corpo dessa criança, trazendo enfermidade, dardos, inflamados. Então o que você vai fazer? Então como você não sabe o que pode ser dado lá na escola, ou que às vezes uma doação, teve uma doação aqui, e às vezes a escola cata como algo bom. Olha, eu não ia nem falar isso para você hoje, mas o Senhor tá aqui queimando o meu coração. Então, se você vai pegar, se você tiver óleo, você pega um pouquinho de óleo. Se você não tiver óleo, você pega a sua mão, bota na cabeça da sua criança e fala: em nome de Jesus, eu selo meu filho, a minha filha com o sangue do cordeiro e declaro que nenhum mal vai tocar no meu filho. Tudo que ele comer, Senhor Deus, eu declaro que não tem legalidade para tocar no corpo, no estômago. Eu declaro no nome de Jesus que já é quebrado. Em nome de Jesus. Ore pelo seu filho. Coloque a armadura. Senhor, eu coloco a armadura sobre o meu filho, sobre a minha filha. Coloque o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, botas do evangelho da paz. Senhor, sela a minha criança, Senhor. Pai, não permita, Senhor Deus, que nenhum dardo inflamado se achegue. Falei, eu ministro o livramento, eu ministro a proteção. Senhor, eu acampo um anjo de guerra cuidando do meu filho. Não permita que ele venha colocar nada consagrado a demônios na boca. Nessa época, há consagração aos Exus mirins, tá? Exu tiriri são Exus mirins. E esses doces traz enfermidade, abre legalidade, tá? Eu falo um pouco mais detalhado dentro das masterclass que eu faço com vocês, certo? Ok? Mas eu quero que vocês orem pelo filho de vocês.
Outra coisa, você que diz que é cristão, se você deixar seu filho participar de Halloween, você está compactuando com a festa da morte. Você está dando legalidade para o diabo entrar na vida do seu filho e na sua casa. Não, você não entendeu o que eu te falei. Eu disse que se você permite que o seu filho coloque uma fantasia de caveira, de bruxo, feiticeiro, de Harry Potter, de qualquer outra coisa, você está compactuando com a festa que é chamada festa da morte. E você está abrindo legalidade na vida da sua criança, legalidade na sua casa, para demônios entrar, trazer confusão, divisão, facção, mas principalmente atormentar a vida do seu filho. Então, se você é um cristão vir de verdade, tem autoridade na sua casa, exerça a sua autoridade e dizer assim, não vai. É melhor que o seu filho chore agora do que você chore depois, talvez na adolescência, talvez em coisas que o diabo pode vir ali ferozmente. Minha mãe não permitia que a gente fosse, isso que a gente era de uma igreja batista tradicional, mas minha mãe não permitia que a gente fosse em festa junina, e eu era doido pra dançar na festa junina. Minha mãe não deixava. Minha mãe não permitia a gente fantasiar. Minha mãe não deixava. E eu ficava brava, só que hoje eu glorifico ao Senhor. Amém? E isso, Suzana, não manda pra escola. E você pode falar, olha, Aí você, mas vai perder ponto. Fala, a minha religião não deixa. Fala desse jeito. Amém? E posicionamento. Mas como que você vai compactuar que teu filho vai... Queridos, festa de Halloween é a festa da morte, é a comemoração da morte. O cristão, ele tem que celebrar a vida. Celebrar a vida. Então acorda, gente. Acorda. Mas não tem nada a ver, uma fantasia, a criança vai ficar triste. A criança vai ficar triste, não. Pega esse dia, leva a tua criança para passear, fazer outra coisa. Amém? Explica para ela que ela não pode comemorar. Fala para ela, peça Espírito Santo, dê entendimento e discernimento para o meu filho entender, para ele não ficar com raiva. Leva essa criança para tomar um sorvete, leva. Queridos, esse ano eu vou passar novamente nos Estados Unidos o Dia das Bruxas, e lá eu faço ato profético. Na última vez eu estive em como que é o nome, amor? Salem. Vocês não estavam entendendo o que eu passei em Salem. Que fala Salem, né? A cidade das bruxas. Quando eu tô passando lá onde as bruxas foi sacrificada, o meu celular pagou, fez puff. É forte. O negócio ali, ele não tem opressão. A cidade é obscura. Salem é obscuro, tá? Então, queridos, já estou avisando vocês. Vocês vigiem. Vocês vigiem, tá? Vocês vigiem, ok? Vigiem, porque isso tá chegando a data. E aqui eu vou falar mais uma coisa. É a data aonde as crianças são... Certo? Vocês entenderam? É a data aonde há rapto, há sequestro. Por quê? Nessa data, quem estudou comigo agora a Masterclass viu o trono que está agindo. É um trono forte, demoníaco, e é propício, certo? Então, é a data onde tem muito oferenda, tá? E eles buscam esses inocentes. Então, nessa época, presta atenção. Não deixa seu filho ficar brincando na rua. Escuta aqui o que eu vou falar pra você. Eu não sei nem por que eu estou trazendo essa live aqui. Eu não ia falar disso. Nessa época, não deixa o seu filho brincar na rua. Tem gente, olheiros, buscando só um que tá dando bobeira pra vender por alto preço lá na magia, para vender por alto preço para quem precisa fazer pacto, renovar pacto. E agora, dia 31, é onde mais se renova essas coisas, certo? Então, assim, tô tentando não trazer as palavras aqui para eu não ser mais podada do que eu já tô sendo, certo? Tá? Meu Instagram tá totalmente bloqueado, tá? Então, eu quero que vocês vigiem, tá? Com os filhos de vocês, em nome de Jesus, tá? Gente, é o seguinte, questão do horário da live. Se eu não estiver viajando, nós vamos fazer 10 horas. Se eu estiver viajando,
ou tiver um compromisso, nós vamos fazer 4h21, tá? Mas vocês fiquem em paz. Vocês vão receber essa live de alguma forma. Nem que depois eu coloco lá no grupo do Global pra vocês, certo? Fiquem em paz, com o coração de vocês em paz. Amém? Eu quero falar hoje um pouquinho pra você sobre cura, feridas da alma. Como que essas feridas na alma geram? E por que eu quero trazer um pouco pra você sobre o contexto de ferida da alma? Porque quando uma pessoa tem uma ferida da alma não resolvida, essa ferida pode virar um câncer, essa ferida pode virar uma dor crônica que você não sara com remédio nenhum, você já fez todo tipo de terapia, tá? Então, pode acontecer exatamente isso, certo? Então, eu queria que você abrisse agora comigo em Efésios, capítulo 4, versículo de número 26. Então, eu queria explicar aqui para você, de forma muito clara, o que é uma ferida da alma e o que isso pode gerar na sua vida, no âmbito físico, no âmbito emocional, certo? Então, essa aqui é uma live muito, muito, muito proveitosa, tá? Então, Efésios, capítulo 4, versículo 26. Amém? E aproveitando o gancho, nós temos o seminário agora, dia 8 e 9, lá nos Estados Unidos, e as vagas estão já encerrando, acredito que encerra essa semana. Se você ainda não fez sua inscrição, faça. Serão 2 dias, não é muitas vagas, porque a gente quer atender todo mundo, né? Você ganha um certificado de conclusão desse seminário, você vai ganhar uma apostila, vai ter almoço, vai ter lanchinho, então vai ser assim, uma mini conferenciazinha. Então vai ser um seminário de libertação e avivamento, vai ser algo sobrenatural. Então você se prepara, amém? Glória a Jesus. Então vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 26. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Então peraí. A Bíblia está dizendo que você vai se irar. Mas o problema é da ira te dominar. Porque se a ira te dominar e te controlar, você pecou. Certo? Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Então, olha o que a Bíblia vai dizer. Não pequem permitindo que a ira te controle. Antes que o sol se ponha, ou seja, antes que o dia acabe, resolva isso rápido. Porque a Bíblia não está dizendo assim, olha, se você virar cristão, você não vai sentir raiva, você não vai... Não, a gente sente, a gente tem vontade às vezes matar um, a gente tem vontade às vezes xingar um. Você pode ser o mais espiritual que for. Ainda mais se você for um pouco colérico ou sanguíneo. Você não tem aí o óleo da unção na veia, não. Você não é igual o apóstolo. Manso. Não, eu não sou assim, não. Então eu me seguro. Eu falo, Espírito Santo, me pega aqui, me segura, tranca a minha boca. Que a resposta está na ponta da língua. Mas a Bíblia vai dizer assim... Não peque permitindo que esse sentimento te domine. Antes do pôr do sol, olha só, acalme a ira antes que se ponha o sol. O que a Bíblia está dizendo? Antes que esse sentimento cresça, resolva isso, se livre disso. É o que a Bíblia está dizendo aqui em Efésios. Pois ela cria oportunidades para o diabo. Agora, vem cá. Então, vamos supor que você se desentendeu com alguém, está irado. Porque essa pessoa te tratou mal, falou alguma coisa. Só que aí, em vez de você resolver isso, você ficou ali, ruminando aquilo, ruminando. E aí esse sentimento que era para ter passado um dia, persiste no segundo, no terceiro. E quando você menos percebe, você gerou o quê? Uma oportunidade para o diabo. E o que é essa oportunidade? É a legalidade, é a porta. E a porta é um sentimento que você deveria ter resolvido. Antes de que o dia acabasse, você ficou ali, ruminando aquilo. E por ruminar aquilo, você fez esse sentimento crescer e abriu uma portinha pro diabo. E o diabo falou assim, agora eu consigo entrar ali. Eu consigo entrar ali. Aí, eu tô explicando pra você como é que a ferida da alma ela é gerada. Aí, o diabo ele tem uma portinha chamada ira pra entrar. Aí, o diabo, ele já achou uma forma de te contaminar por essa portinha. Aí todo dia ele vai jogar lenha na fogueira. Então ali, quando ele abre essa portinha, ele tem uma fogueirinha ali, que é raiva,
É o ódio, é a indignação que você está sentindo. Aí esses demônios, vai todo dia ali, abre a portinha e joga um pouco mais de ódio, de raiva. E aí aquilo ali que era uma fogueirinha vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí a sua alma vai entrando numa frequência de raiva, de ira, de vingança, de ódio. E quando você entra dentro dessa frequência, o diabo ele vai começar a abrir não só essa porta, mas uma diversidade de portas e vai entrando mais sentimentos ruins. E quando vê você, em vez de estar alegre, pleno, grato, você está numa frequência terrível de vingança, certo? Agora, eu quero que vocês entendam como que os demônios atuam dentro da alma de uma pessoa, tá? Então aqui agora é uma aula poderosa. E se você quiser saber mais sobre cura interior, sábado agora nós vamos ter uma masterclass de 6 a 7 horas, só falando de cura interior. Vou falar de mais de 10 feridas de cura interior. Nós vamos fazer cura interior, vou ensinar sobre cura interior, tá? Chama meu suporte, chama aqui no direct, entre em contato, vai ser tremendo. Nem anunciei ainda, tô falando pra vocês de primeira mão. Tá, então como que os demônios eles atuam dentro de uma ferida da alma? Então a etiologia você já entendeu. A pessoa se ofendeu e ficou com o coração ofendido, não resolveu isso, deixou passar 1, 2, 3 dias e por esse sentimento persistir, a pessoa não perdoar, não soltar, não entregar para Jesus, o diabo falou, agora eu achei uma porta para entrar ali, tá? Efésios capítulo 4, versículo 26, ok? Então eu quero trazer aqui para você um exemplo de como que os demônios eles atuam sobre uma ferida da alma e o que presta atenção, e como que eles se alimentam. Olha, é igual eu falo, lá eu tava falando pros meus alunos agora sábado na escola. Você que é um libertador, tá? Por que libertador? Porque você liberta através do nome de Cristo Jesus, mas você é um instrumento de libertação nas mãos de Jesus. Só que de 10 pessoas que você vai ministrar a libertação, uma tá endemoniada e 9 tem ferida na alma. Então você que é meu aluno da escola, você sabe que essa aula é sua, garantida. Você tem essa aula comigo sábado agora. Não perca essa aula, o ao vivo, porque no final eu vou fazer impartição para declarar autoridade sobre a sua vida, tá? Então, de cada 10 pessoas que vêm pedir ajuda, uma tá endemoniada, mas 9 estão com problema de ferida de alma. Uma porque abortou, o outro porque foi rejeitado, o outro porque foi abandonado, o outro porque foi traído, o outro porque foi humilhado, o outro porque não conseguiu superar um processo de luto, o outro porque teve um acidente e teve um trauma e entrou num síndrome de medo. É algo assim, queridos, é dessa forma, é desse jeito, tá? Então eu quero trazer aqui um exemplo para vocês entenderem o que é a ferida de uma alma, tá? O que é a ferida de uma alma? A ferida, então imagina, tá? Deixa eu achar aqui pra você. Vou desenhar. Gosto de desenhar. Deixa eu desenhar aqui. Vou desenhar aqui pra você. Tá. Alma, corpo e espírito. Tá, então nós temos aqui, ó. É a letra de médico mesmo, né? Nem sei o que eu escrevi. Ah, tá. Alma, corpo e espírito. Então, quando a gente entra aqui em contato com alguém que nos ofende, que nos trai, que nos abandona, é gerado é gerado aqui o quê? Um estímulo, certo? E aí, esse estímulo que chega no corpo vem aqui para a alma e aqui vai ficar ruminando. Aí vai ruminar, e aí vai virar uma ferida na alma, certo? E aí essa ferida na alma vai crescer e vai extravasar aqui pro corpo, gerando enfermidade, doença, câncer, enfim, um monte de coisas, certo? Ok? Para vocês entenderem o contexto. Então a alma é onde estão nossos sentimentos, nossas emoções. A alma é um compartimento espiritual, aonde é o seu eu. É o que você sabe, é o que você deseja, é o que você sonha, é o que você gosta. Ali está o seu eu intelectual, o seu eu espiritual, o seu eu individual, certo? Agora o seu espírito é um compartimento
É o fôlego da vida em você que Deus soprou em você para te dar conexão com Deus. Mas você é uma alma vivendo dentro de um corpo. Então, quando eu me ofendo com alguém, esse impulso de raiva, de ira, de ódio, de humilhação, de indignação, ele vem na minha mente, ele vem no meu compartimento emocional, mas ele vai ser agora transferido na alma. A minha alma, ela tem que processar isso para isso aí resolver. E como que a minha alma, se ela for saudável, ela processa isso? Você vai pro quarto, Senhor, eu não aceito isso, eu te entrego isso, que isso saia do meu coração. Você vai e resolve na hora. Você tem inteligência emocional e espiritual para declarar que não aceita. Eu já libero perdão, eu não quero saber disso, eu não tenho coração ofendido. Mas uma pessoa que às vezes ela não tá nessa maturidade espiritual, ela toma uma ofensa, ela toma uma humilhação e ela entra ali e ela acaba ruminando aquilo, até que aquilo se torna um câncer espiritual na alma dela. E todo câncer espiritual alojado na alma, ele vai refletir numa enfermidade depois de um tempo, tá? E essa pessoa pode ter dores, essa pessoa pode ter nódulos, câncer, dores específicas em vários lugares, certo? Uma característica de ferida de alma é fibromialgia. Fibromialgia não tem um remédio específico para passar. Mas você trata a alma dessa pessoa, ela é curada da fibromialgia. É uma dor que a gente não sabe a raiz, mas a dor da fibromialgia, ela vem da alma. Tá? Eu falo para você com propriedade porque eu sou médica, hoje eu não atuo mais, mas eu fiz muitas comparações, certo? Ok? Então vamos lá. Para você ter noção, para você começar a entender. Eu gosto de dar esse exemplo, tá? Então eu quero que você feche o seu olho agora. Eu vou fazer um exemplo, quero que você imagine o que eu vou falar agora para você entender o que é a ferida de uma alma, certo? Feche os seus olhos agora. Para de escrever no chat. Então imagina que você tá numa colina bem verdinha, tá? E lá nessa colina você vê um cavalo lindo, maravilhoso, certo? Um cavalo muito lindo. E na perna desse cavalo, você agora observa que tem uma ferida bem no lombo, assim, perto da perna do cavalo. Tem uma ferida. E essa ferida, ela simboliza a rejeição. Tá? Então você agora começa a perceber que tem uma ferida que tá ali no lombo daquele cavalo. Agora, o cavalo, ele representa a alma. A ferida da alma, tá? É representado por essa ferida que você está vendo na sua mente. Agora você chega perto do cavalo e você observa a ferida, tem pus, tem sujeira, tem areia, tá com mau cheiro, né? Parece que o cavalo tá sentindo muita dor. Então, a característica da ferida é o estado emocional, mental e espiritual que se encontra essa ferida. Tá sangrando, tá com dor, faz você chorar de tempos em tempos. Né? O diabo sabe os gatilhos que desperta essa dor de rejeição, essa dor de abandono, essa dor de traição dentro de você. Então, essa ferida de tempos em tempos até parece que tá curando, mas daqui a pouco tá sangrando, tá fétida, tá suja, ok? E agora você chega um pouco mais perto da ferida e você começa a observar que tem muita mosca em volta. E a mosca senta, fica lambendo aquela ferida, fica se alimentando daquela ferida. As moscas são representadas pelos demônios, que se alimentam do sentimento que você exala ao sentir a dor dessa ferida. Sentimento talvez de inferioridade, sentimento talvez de abandono, sentimento talvez que ninguém gosta de você. Então todas as vezes que essa ferida tá doendo, essa ferida está esmagando o seu peito, os demônios estão ali se alimentando como moscas daquilo que você está sentindo. Porque eles precisam desse sentimento, eles precisam do seu sentimento para eles se alimentar. Então os demônios se alimentam muito das feridas da alma. Então a alma, ela é representada pelo cavalo que você tá vendo em cima da colina. É um cavalo lindo, mas quando você olha para o lombo do cavalo tem uma ferida grande, profunda. Essa ferida é talvez a rejeição, o abandono, o luto, o aborto, o que fizeram com você.
E você não conseguiu processar isso. O estado da ferida, que é a sujeira, é o sangramento, é areia na ferida, significa o estado emocional, o estado espiritual e o estado mental a qual você se encontra ao ter essa ferida. Agora, as moscas são os demônios que se alimentam. E quando a ferida ela tá sangrando, ela tá purulenta, ela tá fétida, tem mais moscas. Então os demônios, eles sabem que se eles conseguirem fazer com que a ferida sangre sempre, esteja suja sempre, esteja ali sempre nesse estado de infecção, eles sabem que eles têm alimento. Então o diabo, como ele é muito sagaz, ele sabe que se ele usar alguém para tocar nessa ferida, ele te leva para esse cativeiro de novo. E essa ferida que parecia que não estava mais sangrando, mas ela estava ali, de repente o diabo vai lá e tira a casca dela. Quando ele coloca alguém para trazer uma indireta, para tocar num assunto que você nunca resolveu. E aí você que às vezes parecia estar bem, você volta para esse cativeiro. Cativeiro talvez de rejeição, de abandono, de humilhação, de traição. Cativeiro de luto. Cativeiro de orfandade. Então o diabo, ele sabe como ele provoca em você para que essa ferida venha ficar fétida, suja, para que ele possa se alimentar novamente. E isso vai se repetir diversas vezes, só que toda vez que o diabo conseguir provocar em você essa dor novamente, porque essa ferida não está curada, ele leva você para um lugar mais profundo dentro desse cativeiro. E aí você vive ciclos repetitivos e a sua vida às vezes está bloqueada na área financeira, profissional, sentimental, espiritual, emocional, conjugal, porque você não tratou 1, 2, 3, 4 feridas. Eu não estou falando de uma ferida de verdade, eu estou falando de uma ferida da alma. Amém? Então, é assim que eu quero que vocês entendam que é uma ferida da alma. E tem pessoas que têm 10, 7, 5. Tem pessoas, queridos, que estão dilaceradas. Tem pessoas que perderam completamente sua identidade, estão sempre na defensiva, porque uma pessoa que tem uma ferida, ela está sempre na defensiva. Ela está sempre no ataque para se defender. No sábado eu vou trazer para você completo o que cada ferida na alma traz, qual que é a característica de cada uma delas, como que isso, o que cada uma delas bloqueia na vida de uma pessoa. Vai ser tremendo, sábado. Vai ser de 5 a 6 horas de aula, vai ser sobrenatural. Agora vamos lá. As feridas principais que vão desencadear outras feridas, geralmente as principais. Mas nós temos várias outras. Nós temos rejeição. Então, como que a rejeição vai acontecer? Quando você é rejeitado por um pai, por uma mãe, por um cônjuge, por um filho, ou você é esse filho que foi rejeitado por uma mãe. Aí você nasce com essa ferida de rejeição e parece que a vida toda todo mundo está te rejeitando e você acaba rejeitando as pessoas também. Então a outra ferida é o abandono, a outra ferida é a traição, a outra ferida é a injustiça, a outra ferida é a humilhação. Temos outras como aborto, inferioridade, ferida do medo, ferida de violência, ferida do abuso verbal, abuso sexual, certo? Nós temos diversos tipos de ferida, mas as principais são essas: rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação, ok? Agora, eu quero trazer para você uma característica um pouco generalizada, tá? Uma característica generalizada para as pessoas que têm alguma ferida na alma. É como se fosse um padrão de comportamento, mas lá, sábado, eu vou trazer o padrão de cada um. Aí você fala, meu Deus, eu tenho essa ferida aí. E no final nós vamos fazer uma ministração de cura interior tremenda, tá? Então vamos lá, presta atenção. Existe um padrão que quando a gente olha esse comportamento, você fala, essa pessoa tem uma ferida. Aí você tem que talvez conversar um pouquinho com ela para identificar. O luto também é uma ferida na alma. O luto, depois de 70 dias, você tem que tocar a sua vida de novo. Se depois de 70 dias, você em vez de melhorar, você fica pior, é porque você não conseguiu processar o que você tinha que processar, que é o quê? Esse desligamento
mental, espiritual, emocional com esse ente querido. E aí você sofreu tanto que essa, em vez, né, de ser uma ferida que já era para estar sarando, que é a ferida da perca, agora se criou uma ferida de tristeza, certo? Então é algo assim tremendo, tá? Eu vou falar da ferida do luto para você também nesse sábado, tá? Qual que é as características que é um pouco generalizada assim, no sentido que o que todas as pessoas que geralmente têm ferida na alma, talvez a pessoa que tem ferida na alma, ela não vai ter todos, mas ela vai ter boa parte dessas aqui. Então, presta atenção e agora presta muita atenção, tá? Falas radicais, pessoas que são às vezes exageradas demais, falas muito radicais. E pessoas que tratam mal quem ama. Não quer fazer isso, mas acaba tratando mal quem ama. Tratando mal quem tá perto. Pessoas que estão sempre na defensiva. Você pergunta uma coisa, ela vem com uma paulada de uma resposta. Pessoas que às vezes, quando você fala com ela por ter uma ferida, ela entende como uma ofensa e às vezes a resposta que ela te dá é agressiva. Pessoas que atacam os outros com palavras. Mas ele não quer fazer isso, mas ele acaba atacando com palavras. Ele não sabe brincar, então às vezes numa brincadeira ele acaba atacando, ele acaba sendo que agressivo. Ele não consegue entrar nesse lugar, certo? Pessoas que ficam fazendo piadas de tudo, rindo de tudo. Também é uma arma de defesa. Isso aí geralmente não é todos que têm essa ferida, mas geralmente uma pessoa que sofreu injustiça, abandono, certo? Essa pessoa tá sempre com amargura nos lábios, sempre lembrando de coisas e remoendo e revivendo e com amargura nos lábios. São pessoas também que estão sempre ressentindo coisas do passado. Olha, porque quando eu era nova, minha mãe me abandonou. E aí essa pessoa vai e ela revive toda a história de novo, toda a causa. Não, que o meu pai não ligou pra mim, que o meu pai gostava mais do meu irmão. E aí essa pessoa revive tudo aquilo de novo, aquele sentimento vem à tona, aquela explosão. E parece que essa pessoa viveu isso ontem. E ela não consegue não falar e não sentir. Então é uma pessoa que ressente, é uma pessoa que revive o passado, tá? Essa pessoa ela fica repetindo a história negativa da vida dela. Então, por exemplo, enquanto outras pessoas estão falando de projeto, de viagem, de vida, essa pessoa, a melhor história dela é a história de vida dela. E a história de vida dela é que ela foi massacrada, que ela foi humilhada, que as pessoas vão pagar tudo que fizeram com ela, que ela é uma coitada, que meu Deus. E aí ela quer o quê? Ela quer contar essa história e quer que as pessoas tenham pena dela, porque ela entra dentro de um lugar de vitimismo muito forte. Então essa é uma característica generalizada. Eu não tô falando que todos vão ser assim, mas a maioria vai ser assim, tá? Eles vão sentir pelo menos, eles vão manifestar pelo menos a maioria dessas características que eu tô dizendo aqui pra vocês, certo? É aquela pessoa não me toque. Sabe aquelas pessoas difíceis que você pisa em ovos? Quem conhece gente assim? Ai, o fulano chegou, ai, tem que tomar cuidado, ai, qualquer coisa essa pessoa fala, essa pessoa briga. Então aquela pessoa não me toca, aquela pessoa difícil. São pessoas que têm dificuldade de perdoar. Pessoas que se magoam com tudo. Então, dependendo do jeito que você responde, essa pessoa ela se magoou, ela leva pro coração. Ela, dependendo às vezes até de uma brincadeira, é motivo para fazer tempestade num copo d'água. Eu tava brincando com você. E ela já leva aquilo pro coração. Então ela não sabe discernir o que é sério, o que é brincadeira, porque ela tá sempre na defensiva, certo? É uma pessoa, queridos, que tá todo tempo falando com rancor. É uma pessoa que tá todo tempo falando com rancor, todo tempo falando com raiva, todo tempo falando com ódio, todo tempo, ok? Ó, é uma pessoa que fere as outras pessoas o tempo todo. Então, por exemplo, são pessoas que, através das suas ações, através do seu jeito de fala, o seu jeito de resposta, tá todo tempo ferindo outra pessoa. E ela não percebe que ela é assim. Mas é uma pessoa grossa, às vezes é uma pessoa estúpida, é uma pessoa sem filtro, certo? Ok?
Campo minado. Isso mesmo, são pessoas campo minado. Que dependendo do jeito que você fala, você leva uma dinamite. Quem conhece alguém assim? Essas pessoas, elas não conseguem expressar com carinho, expressar com amor, falar com gentileza, né? Algumas sim, mas outras não. E essas pessoas, elas estão sempre em dois extremos, e eu quero que você preste atenção. O extremo é ou isoladas, carrancudas, ou chamando atenção, falando demais. É esses dois viés, tá? Essa pessoa tá sempre justificando. Tem gente que tem ferida na alma, tá sempre se justificando. Ai, perdão, eu me atrasei, aconteceu isso. E às vezes você não precisa, a pessoa não tinha que se justificar pra você. Então é uma pessoa que tá sempre se justificando. Não consegue manter relacionamentos interpessoais. E essa é uma característica de quem tem ferida na alma muito forte com todos que têm ferida na alma. Geralmente uma pessoa que tem ferida na alma, ela não consegue manter uma amizade por muito tempo, não consegue manter um relacionamento por muito tempo, porque ela é inconstante emocionalmente. Então, como as emoções são abaladas pela ferida, ela vê coisa onde não tem, então às vezes começa a se irritar por coisas que não existem, acaba rompendo aquela amizade, aquele relacionamento, certo? Essa pessoa tá todo o tempo achando que todo mundo conspira contra ela, e isso aqui é uma marca forte. Então, geralmente uma pessoa que tem ferida na alma, eu falo que é a pessoa almática. Olha lá, eles estão ali conversando, estão falando mal de mim. Tenho certeza que eles estão falando mal de mim. Ou hoje o fulano chegou aqui na empresa. Você acredita que ele não me cumprimentou? Então é uma pessoa que ela é dodói. É uma pessoa que ela é assim. Ela não vê que ela também pode ir lá cumprimentar. Então ela espera que todo mundo cumprimentar ela. Então o dia que alguém às vezes chegou com a pá virada, porque tem dia, queridos, que você não tá bem. Tem dia que você tá no seu período menstrual, principalmente pra quem é mulher. Você fala, oi, bom dia, você não quer saber de dar um beijinho no rosto. Não, você não quer conversa. Principalmente que é mulher. Aí a pessoa fala, ai, olha lá o fulano, ele tá com raiva de mim. Meu Deus, o que será que eu fiz? Rapaz, se você não fez nada, por que você tá duvidando? Então, tem muita gente que acaba entrando nesse lugar por causa das suas feridas, tá? Então, acha que tudo conspira contra ela. E tá todo o tempo, olha, o fulano não gosta de mim, olha, eu sinto que o ciclano não gosta de mim. Tá sempre duvidando das pessoas. Tá sempre duvidando das pessoas, reclama e murmura todo o tempo. Tem dificuldade de expressar, tem dificuldade de se expressar emocionalmente ou de falar as coisas que tá no coração. Então a pessoa que é igual uma casca de tartaruga, guarda pra si, certo? Essa pessoa, tá? Ela tá sempre observando o contexto negativo das pessoas e as situações. Está todo o tempo começando algo novo, mas não consegue terminar nada. Então, é uma pessoa que começa com energia para algo, mas daqui a pouco não consegue. Por quê? As suas feridas minam a sua energia e essa pessoa, às vezes, começa motivada em algo, mas daqui a pouco não consegue. Então, acaba sendo muito procrastinadores. São pessoas que perdem o controle emocional muito rápido. Então, pessoas que choram por tudo ou pessoas que não choram por nada. Então, geralmente, fala e chora. Você tá entendendo? Então são pessoas que são vulneráveis emocionalmente, certo? Estão todo o tempo perdendo o controle emocional, está todo o tempo se comparando com outros. Ah, eu sou isso, eu sou muito pequena, eu sou pobre, eu sou inferior, quem que vai me chamar? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. E essas pessoas, elas estão todo o tempo se achando incapazes, tá? Incapaz, inferiores, é isso que essas pessoas sentem, ok? Então eu falei aqui pra vocês uma característica generalizada. No sábado eu vou trazer um seminário completo de cura interior. Vou falar de todas as feridas, vou falar como que se livra dessas feridas, mas hoje eu quis trazer aqui pra vocês um pouco o esboço. Como que essa ferida vai se manifestar ao nível físico? Com doenças, com dores, com cargas, com infecções. Então, por exemplo, geralmente as feridas na alma, você gasta tanta energia sentindo raiva, sentindo ódio, sentindo ira, sentindo isso, sentindo aquilo. O que você vai acontecer? Sua imunidade cai,
Aí você pega, e aí você vive tendo, né? Você vive tendo candidíases, infecção na urina, infecção ali na vaginal, infecções no corpo, dores crônicas que não saram. Aí daqui a pouco um nódulo, um câncer, porque você tá ruminando uma frequência horrível e o corpo, ele manifesta tudo. Então se você é alegre, o seu corpo vai ser saudável. Pode ter certeza disso, certo? Então, a nível físico, quanto mais você sente essas dores, mais você vai ter enfermidade, dores, enxaqueca, dor de cabeça, irritação, às vezes problema intestinal, tantas outras coisas, certo? A nível mental, transtornos psíquicos. Pessoas que não têm trauma, não conseguem dirigir, têm alguma ferida da alma relacionada e está atrelada ao medo, à insegurança, à humilhação. Trata a ferida, a pessoa consegue dirigir, certo? Queda de cabelo e vários sintomas, queridos. Porque a nossa alma, ela tá processando essa energia ruim e manifesta no nosso corpo através de enfermidade. Dentro da área mental, insônia, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, toque. Então uma pessoa, por exemplo, que tem uma ferida de abuso, ela tem toque de limpeza. Porque ela tem dentro dela, ela sente a sujeira do abuso. E ela não tratou isso, então ela se compensa limpando tudo, sendo aquela pessoa que é fissurada por limpeza. Não é que isso seja ruim, mas demais escraviza a pessoa. E aí tem o toque de limpeza. Tá? A pessoa acaba que, como ela viveu isso, ela se sente bem limpando tudo. Porque esse limpando tudo pro lado de fora é o que ela queria fazer pro lado de dentro. Mas só Jesus Cristo pode curar uma pessoa na alma. Nenhum psicanalista, nenhum hipnólogo, nenhum nada. Só Jesus pode curar uma pessoa na alma. Eu não conheço outra via a não ser Cristo Jesus. Eu não conheço outra via a não ser Cristo Jesus, só Jesus. Lúpus, fibromialgia e entre tantas outras, principalmente autoimune, que você não tem cura, você não acha cura. Amém? Então, vai ter manifestações físicas, essas enfermidades, manifestações mentais, insônia, síndrome do pânico, fobias, medos de falar em público, medos de dirigir, medos disso, medos daquilo. Relacionamento interpessoais, dificuldade de se relacionar com o cônjuge, com a mãe, com o pai, com o filho. Tem pessoas que já são mãe e têm dificuldade de ser carinhosa com o filho. E é uma ferida da alma, às vezes, com a sua mãe, que tem que ser curada. Nesse sábado agora nós vamos falar sobre tudo isso. Nós vamos fazer, para cada ferida nós vamos fazer ato profético, nós vamos fazer ministrações. Vai ser muito poderoso. Dermatite atópica, coceiras, coisas, queridos, tem coisas que elas não estão atreladas numa etiologia natural, mas sim numa etiologia espiritual que desencadeia da alma. É incrível, incrível, ok? As feridas de paternidade, quando são tratadas, essa pessoa prospera. As feridas da maternidade, quando são tratadas, essas pessoas, elas conseguem assumir a sua identidade. Isso aí é algo extraordinário. Então, nós vamos estar fazendo, né, com vocês sábado agora, passando cada ferida, vai ser muito forte. É uma batalha espiritual muito forte, tá? O medo é uma ferida, então quanto mais medo você tem, mais você alimenta isso, porque o demônio, ele ajuda muito, tá? A fomentar esse medo. E quanto mais ele fomenta esse medo, mais alimento ele tem. Então lembra da mosca que tá lá em cima da ferida. Então quanto mais ferida tem, quanto mais mosca tem na ferida, é porque tem alimento. E alimento é sentir medo, sentir raiva, sentir dor, sentir ódio, se sentir inferior, certo?
Então, outra forma de manifestar é nos relacionamentos interpessoais. Dificuldade de se relacionar, de ter relacionamento saudável com uma amiga, com um cônjuge, com um filho. Então, geralmente a pessoa que tem ferida na alma, ou ela é muito superficial, ao ponto de não querer se envolver tanto, ou ela é tóxica. É aquela pessoa que faz dependência emocional. Então, geralmente, ela é tóxica, ela fez amizade com uma pessoa, agora ela quer essa amiga só pra ela. Então, essa amiga não pode ter outra amiga. Porque senão pra ela é uma ofensa, ela não dá conta de dividir essa pessoa com outra pessoa. Então, geralmente, as pessoas que têm feridas, elas acabam sendo tóxicas, certo? Então, você tem que tomar muito cuidado. E uma pessoa liberta, ela é amiga, pode ter várias amigas e ela sabe administrar isso muito bem. Você tá entendendo? Mas uma pessoa que tem muita ferida, ela não dá conta, tá? Agora, o tratamento para qualquer ferida, e isso nós vamos tratar sábado. Primeira coisa, quando a gente traz um espelho de cada ferida, principalmente as principais, e você fala, eu sou assim, eu sou assado. Então, quando você tem o autoconhecimento, que é o mapeamento que nós vamos fazer, quando a gente tem esse autoconhecimento, você fala assim, eu preciso de cura. Então, o autoconhecimento é reconhecer o que você tem. Autoconhecimento, reconhecer o que eu tenho. Eu sou assim, eu tenho essas características, eu preciso ser curado por Jesus. Então, a primeira coisa é autoconhecimento, preciso reconhecer que eu sou assim. Segundo tópico, aqui, é o tratamento, que é desligar do reino da alma essas feridas. É cancelar, é quebrar, é ministrar o sangue de Jesus, certo? Depois, é o autocuidado. É ensinar essa pessoa a não voltar mais para esse lugar, para esse cativeiro. E ela tem que mudar o quê? A sua rotina, as suas disciplinas. Mas ela vai conseguir agora porque houve uma ministração sobre ela. Houve uma ministração sobre o coração dela. Então agora ela trata aquilo com leveza. Aquilo já não dói mais. Mas se ela dá brecha, vai voltar a doer, porque ela deu brecha para aquilo ali, certo? E aí existe o quarto tópico, que é trazer o quê? O renovo espiritual todos os dias. Então quanto mais de Deus você coloca dentro da sua alma, essa ferida, ela vai cicatrizar num nível que ela não volta nunca mais. E aí, quando ela não volta mais, a sua identidade aflora. E você que não falava em público, você vem a falar. Você que não dirigia, você vem dirigir. Você que antes não conseguia ter uma amizade saudável, agora você consegue ter. E queridos, é algo assim avassalador. Eu recomendo vocês. É sobrenatural. Então, se você não é aluno, quiser adquirir a Masterclass, sábado agora, cura interior, vai ser algo assim extraordinário. Amém? Meu povo, um dia abençoado para todos vocês. Aumenta a expectativa, né? 2h45. Hoje tem um culto sobrenatural. Eu e o apóstolo vamos estar ministrando. E te espero 2h45. Às 19 horas é o culto. Vou estar ministrando uma palavra poderosa. E às 2h45 eu te espero na oração da madrugada. Amém? Um beijo no seu coração e até!